Para você entender essa perseguição política que está acontecendo contra o ex-presidente Lula, você precisa entender o que está acontecendo no cenário político brasileiro. Hoje o Brasil tenta aprovar pautas contra direitos sociais, pautas que visam acabar, por exemplo, com direitos de previdência, o seu direito de aposentar, pautas que visam acabar com direitos trabalhistas. A finalidade dessas pautas, gente, é abrir as portas do Brasil para que a gente se transforme numa espécie de novo México. É mais ou menos assim. Agora que as empresas americanas estão querendo sair da China, porque os salários na China estão começando a subir, eles precisam de um novo local onde eles vão conseguir mão de obra extremamente barata. E como se não bastasse isso, eles precisam de países para produzir matéria-prima. Eles querem utilizar indústrias em países de primeiro mundo e querem que o Brasil seja um mero fornecedor, por exemplo, de petróleo, minério, de produtos alimentícios. Nesse sentido, eles precisam de reduzir o custo do trabalhador brasileiro. E como que eles fazem isso? Reduzindo os direitos sociais. A partir do momento que as empresas deles, situadas no Brasil, não vão ter que pagar direitos trabalhistas, como férias e 13º, não vão ter que pagar, por exemplo, provisão de aposentadoria, como, por exemplo, o INSS, eles conseguem dessa forma diminuir o custo da produção no Brasil. E como que isso implica na realidade do ex-presidente Lula? A gente tem no Brasil hoje uma divisão da comunicação social. De um lado, a gente tem as empresas de comunicação, as empresas oficiais, como por exemplo Rede Globo, Revista Veja. Essas empresas são alinhadas com o capital, afinal de contas, quem paga patrocínio nessas empresas são as grandes empresas que querem exatamente trabalhadores baratos. Mas no outro lado, a gente tem a militância da internet, que são pessoas como eu, como você talvez, que estamos pelejando para levar para a cabeça da população essa informação, para que o povo lute enquanto há tempo, porque depois que vender tudo que a gente tem, depois que acabar com todos os direitos sociais, isso vai ser muito tarde. Assim como o Jornal Nacional, quando entra no ar, consegue alcançar milhões de pessoas e apodrecer a mente de milhões de pessoas, o ex-presidente Lula consegue transferir essas mensagens de uma forma simples e consegue motivar a população para lutar contra essa ofensiva neoliberal no Brasil. Então, quando você vê, por exemplo, Sérgio Moro exigindo a presença do ex-presidente Lula em 87 depoimentos, não pensem que isso é uma medida para celeridade processual, uma forma de vingar do ex-presidente, porque ele está apresentando muitas testemunhas. Não. Esses processos são formas de manter o ex-presidente Lula longe da população até que Câmara e Senado e o presidente Temer consigam aprovar essas pautas liberais no Brasil, acabar com os direitos sociais, acabar com os direitos trabalhistas e entregar o Brasil para os investidores internacionais, assim como se o Brasil fosse tão somente um novo México, um país que a mão de obra vai ser simplesmente uma espécie de presente para aqueles que investiram nesse golpe de Estado que aconteceu no Brasil. Não entendam esses processos contra o Lula como uma busca pela justiça. Esses processos contra o Lula, na verdade, são uma forma de distanciar o Lula da população brasileira no momento que a população mais precisa de informação. Porque, sinceramente, em termos políticos, esses processos estão ajudando o Lula, porque grande parte da população está vendo que são processos infundados, que são processos criados exatamente para prejudicar o ex-presidente. Mas em termos sociais, agora o Brasil precisava do Lula explicando o que está acontecendo. Só que, no entanto, ele precisa consumir grande parte do tempo dele se dedicando a se defender nesses processos infundados, que apesar de não ter, digamos que, não vencerem na justiça, eles vão sim prejudicar o tempo do ex-presidente e prejudicar a informação que deveria ser passada para a população.